Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no terceiro domingo do tempo comum. E o evangelho para hoje é Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no início do ministério público de Jesus, no seu ministério de pregação, e depois que João Batista foi preso, diz o texto, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. E ele começa pregando com as seguintes palavras. São 4 afirmações que são muito importantes no início desta pregação da boa notícia, não é? Primeira coisa, Jesus diz: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Curioso que é interessante fazer a ligação do evangelho com a primeira leitura. Quando Deus manda o profeta Jonas para Nínive para dizer esta palavra: o tempo já se completou, quer dizer, vocês pecaram contra Deus e agora precisam mudar de vida. Há um tempo de Deus, e não é o tempo humano, há um tempo da graça de Deus que está chamando por vocês. É interessante como a palavra de Deus tem poder para transformar as pessoas, transformar o coração, transformar a vida das pessoas, E Jonas, mesmo contra a vontade, contra o gosto, vai para Nínive. Nínive era a capital dos assírios, que eram um povo tido como inimigos do povo de Deus, gente violenta, gente que era dura, sanguinária. Então Jonas não queria ir para aquele lugar, porque Jonas não gostava dos ninivitas, claro. Era profeta, mas não queria pregar ali, no território desses homens, desses pagãos, porque também não queria que eles se convertessem, porque se convertendo significaria que Deus iria perdoá-los de todo o mal, e ele não gostaria de vê-los perdoados, gostaria de vê-los pagando por todo o mal que fizeram. Bom, então é interessante que o livro de Jonas trata dessa luta interior de Jonas, e depois que ele passa em Nínive, que a cidade inteira se converte, ele fica triste pela conversão do povo. E ele diz que preferia a morte, não queria ver aquilo acontecer. Ele queria que aquele povo sofresse os castigos das suas faltas. Jonas é um pouco o retrato de todo ser humano que tem em si essa pretensa vontade de estabelecer o que é justo e o que não é, Ele fazer a justiça ao seu modo, Deus, contrariando a vontade de Jonas e contrariando o nosso modo de pensar, é aquele que oferece uma oportunidade, mesmo aquela cidade que era considerada de gente hostil à palavra de Deus, hostil ao povo de Deus. Esse povo de gente inimiga do mundo dos pagãos, inimigo das coisas boas, das coisas belas, Esse povo tem também uma oportunidade de se converter, porque cada homem pode mudar, pode se converter e pode assumir um outro estilo de vida, Basta querer, basta ser tocado pela palavra. E o povo de Nínive é tocado pela palavra e começa ali um processo de conversão belíssimo, porque o rei pede que até os animais façam jejum, quer dizer, não vamos dar alimento nem aos animais, até as crianças que de colo vão fazer jejum, nós vamos todos nos vestir de sacos e vamos fazer uma penitência grandiosa
para buscar o perdão de Deus. Belíssimo esse texto e bela essa luta de Jonas, né, contra as suas convicções. Deus ensina a Jonas o caminho do amor e o caminho do perdão, o caminho da reconciliação. Bom, e no Evangelho se fala desse tempo que se completou. O tempo de Deus se completou, quer dizer, chegou o tempo do Messias. Mas há também ciclos de tempos que se completam em nossa vida e que nós temos que estar de olhos bem abertos. A palavra de Deus diz no Antigo Testamento, há um tempo para cada coisa. E é preciso estar atento para os tempos nossos e o tempo de Deus que marca o tempo humano, né? A visita de Deus que marca o tempo humano e não só marca, mas purifica, eleva e transforma o tempo humano em tempo de salvação, em tempo de misericórdia. O tempo já se completou. Nós, às vezes, demoramos a entender quando o tempo se completa. O tempo das coisas, não é? O tempo de ocupar certo espaço, o tempo de viver certas experiências. Há tempos e tempos que precisamos tomar consciência quando aquele ciclo termina, para ter a coragem de começar um outro ciclo. Pois bem, a segunda palavra de Jesus é: o reino de Deus está próximo. Não se trata aqui de um reino anunciado, mas o reino está vizinho, está próximo e está já em ação, porque o reino é o próprio Cristo, é o modo de Deus governar manifestado na pregação de Cristo. Então, o reino de Deus está próximo. Tenham essa consciência da proximidade. A terceira palavra é convertei-vos, porque não há como passar para o último ponto, que é crer no Evangelho, se não houver conversão. E convertei-vos é mudar o vértice, mudar a direção, mudar o olhar, mudar o sentido do coração, o rumo do coração, da vida, dos sentimentos, das emoções mais profundas. Então, enquanto nós acreditarmos nas nossas coisas pequenas, enquanto nós acreditarmos naquilo que a televisão, a internet ensina como sendo os valores por excelência, os valores absolutos, nós não podemos acreditar no Evangelho. É muito difícil fazer essa compatibilidade entre certas coisas que nós cremos e o Evangelho. Por isso Jesus pede: convertei-vos. A primeira coisa quer dizer mudar a mentalidade. Há muita coisa colocada no nosso modo de pensar, há uma mentalidade construída, não em conformidade com o Evangelho, mas em conformidade com tantas outras coisas, com o modo de pensar da família, da sociedade e etc. Então é preciso mudar a mentalidade, que é uma das coisas mais difíceis, mudar a mentalidade com relação ao mundo, com relação a Deus, com relação à política, com relação à afetividade, com relação à sexualidade, com relação ao matrimônio, com relação a tantas coisas, ao modo de viver a sua fé. Precisa mudar a mentalidade, porque nem sempre aquilo que nós formamos como mentalidade é o mais correto. Então é preciso ter coragem de abrir-se a uma mentalidade nova. E aí Jesus diz: para poder crer no Evangelho. Porque notem que mesmo os discípulos sentiam dificuldade de crer no Evangelho, na boa nova de Jesus. Quando Jesus mandou que eles atravessassem o lago para pregar nas regiões pagãs, eles fizeram uma grande resistência. Não queriam ir. Depois, quando Jesus fez uma pregação na qual falava que ia morrer na cruz e ia sofrer, Pedro pegou pelo braço e o tomou à parte e disse: Senhor, nunca mais diga isso. Que pregação foi essa? As pessoas não seguem fracassados. As pessoas seguem pessoas vitoriosas. Não diga que vai morrer, que vai sofrer. Que coisa é essa? Que história é essa? Aí Jesus diz: meu Deus, Pedro, sua mentalidade ainda é totalmente a mentalidade do mundo. E você quer que eu siga a você? Você que é discípulo, vem para trás de mim, Pedro. Quer dizer, segue-me. Então veja que é um conflito entre a mentalidade do Evangelho e a mentalidade do mundo. Isso é muito claro na pregação das bem-aventuranças, quando Jesus explica qual é o caminho que torna um homem feliz, e quando você
vê pela TV, pela internet, qual é o caminho da felicidade que o mundo apresenta para o homem, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus apresenta. São outros caminhos, né? Como diz a palavra, meu pensar não é o vosso e vosso agir não é o meu. Estão muito distantes, estão tão distantes enquanto a terra está distante do céu. Com essas 4 palavras, nós podemos fazer uma bela reflexão nesse final de semana. A primeira, o tempo já se completou, quer dizer, há ciclos e ciclos, e Jesus fala da chegada do Messias, o tempo já se completou, o tempo foi visitado pela eternidade. E agora o tempo está, entre aspas, grávido de eternidade. Depois, o reino de Deus está próximo. É preciso criar sensibilidade para ver, para tocar, para sentir, para participar do reino de Deus. A terceira palavra, metanoia, quer dizer convertei-vos, mudai o vértice, a direção. Mas para mudar a direção é preciso mudar a mentalidade. É preciso querer encontrar o homem na sua beleza mais original. Não é uma coisa fácil. E, por último, crer no Evangelho. Quer dizer, não há como crer no Evangelho sem antes desfazer um bocado de coisas que estão entranhadas na nossa mentalidade. Não há como crer no amor se antes não abandonarmos a força e a violência. Não há como crer na verdade se antes não abandonarmos a mentira. Não há como crer na justiça se antes não abandonarmos o aplauso às injustiças. Não há como crer que Deus age nos pequenos, como cantou a Virgem Maria no Magnífico, quando continuamos a aplaudir as pessoas que imaginamos que são os grandes e que são deles que vem a solução para o mundo, não é? Não há como acolher a boa nova do Evangelho se antes não mudarmos a mentalidade. Portanto, eu desejo a todos um ótimo domingo e que hoje nós possamos refletir sobre estas coisas e também sobre o chamado daqueles primeiros que Jesus está chamando para caminhar com Ele. É um domingo de um tema também vocacional na segunda parte do Evangelho. Deus chama as pessoas a ajudarem na tarefa de pescar homens, de pescar pessoas para essa nova mentalidade, para esse novo modo de viver, para que sejam luz, sal e fermento, para que sejam contagiantes, contagiadores da multidão, para que outros possam perceber que há uma novidade, que o Evangelho é uma novidade bela que pode transformar o homem. Desejo a todos um ótimo dia, paz e bem. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.